Subject pronouns. Hoje a gente vai aprender quando o pronome ele é um sujeito, tá? Subject pronouns em português é pronome sujeito. Então eu gostaria que você olhasse aqui para a tela, tá? Para ler junto comigo para você poder realmente pegar de verdade tudo que vai ser colocado nesta aula, certo? Então vamos lá. Mas eu gostaria de perguntar como é que vocês estão. Vocês estão bem? Espero que sim. Então vamos para a nossa aula. Subject pronouns. Pronome sujeito em inglês. Os subject pronouns são usados para indicar quem está realizando a ação na frase. Eu tenho certeza que acendeu um pensamentinho aí na sua cabeça de você lembrar da aula de português, lá do professor falando ação, ação. E você deve estar se perguntando, imaginando no caso, ação, ação. Com certeza essa frase deve ter verbo, porque verbo tem a ver com ação. Eu lembro da aula do professor de português. E se você tiver pensado isso, você, não vou falar aqui agora, não sei se você acertou ou não, mas se você tiver pensado, talvez sim, talvez não. Foi bom, foi ruim? Vamos lá. Eles normalmente aparecem antes do verbo. E para você que imaginou que verbo, aliás, que ação tem a ver com a verbo, você acertou. Palmas para você. Então, nessa frase, gente, tem a ver com o verbo sim, ok? Então, vamos lá. Estrutura. Olha só. Prestem bastante atenção aqui. Na estrutura da frase, porque é nessa estrutura que vocês vão localizar ou saber se o pronome ele está em uma posição que ele fique um sujeito. Ou melhor, o nome pronome sujeito. Ou subject pronouns, que é em inglês, né? Vocês veem que eu estou sempre olhando para cá, porque aqui é a tela do meu computador, gente. Onde esta telinha que você está vendo aí, eu gosto de deixar no computador para poder visualizar melhor, porque fica lá para a estrutura. Subject pronouns, ou seja, tem um pronome aqui, mais um verbo, veja, é um pronome mais um verbo, mais um complemento. Mas eu quero que você não foque no complemento, porque o complemento não tem nada a ver com entender o sujeito e pronome. Porque você precisa só entender a posição do sujeito, tá bom? E do verbo também, porque se ele é que faz, né, que realiza a ação em uma frase, logo a ação é um verbo, que a gente já viu agora há pouco, então o verbo tem que estar ali, junto, pertinho dele. Olha só, um exemplo aqui. I study English. Esta frase é a mesma estrutura desse aqui, ó. Estrutura subject pronoun, mais verbo. Olha só. I, eu, o pronome eu, vem primeiro, olha aqui. A estrutura aqui. Subject pronoun. Olha na estrutura e olha essa frase, sempre assim. I, subject pronoun, mais um verbo, study, é um verbo. English, né, que é inglês, é o complemento, mas a gente não está olhando para ele, a gente tem que olhar para a posição. Veja, o I ele vem primeiro, o verbo ele vem depois desse pronome, do I no caso. Veja, o pronome vem primeiro, depois o verbo vem na frente dele. I study. Eu amo, vamos olhar aqui para o verbo amar, né? Eu amo. Veja, o verbo amar, amo, vem na frente de I. I love, ou eu, vem na frente de eu amo. Vocês veem que a gente sempre tem que falar no nosso idioma para poder a gente entender, porque é uma língua que a gente tem mais, que a gente tem, né, essa familiaridade, que é o nosso próprio idioma. Então, vocês vão ver aqui que sempre eu vou pegar o português e vou colocar o inglês, porque não tem como, gente. Eu estudo inglês. I study English. Imagina que eu, para vocês compreenderem melhor, vamos fazer assim, imagina que o pronome está falando com você, ele toma minha frente aqui e fala, deixa eu explicar melhor. É muito fácil me localizar e entender que eu sou um pronome sujeito. É só perceber que eu venho antes do verbo, ou seja, um verbo ele está sempre na minha frente. Entendeu? É só isso. Só isso. Subject pronoun é só isso. Não precisa ficar, meu Deus, não precisa compreender frase, o complemento. Não, é só. E nem o verbo ainda agora, né? Porque você só precisa entender a, a posição do pronome e o verbo.
A gente fala verbo porque verbo é uma ação. E esse pronome, ele só realiza uma ação se tiver um verbo, senão não tem, não é verdade? Então, eu trouxe aqui para vocês também uma tabela, né, uma lista de pronomes em inglês e do lado uma lista de pronomes em português, que logo já é a tradução desses pronomes em inglês, certo? Vamos aqui. I, eu, you, você, he, ele, she, ela. Então vocês compreenderam, né? Uma lista de pronomes em inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. Português, eu, você, ele, que já é a tradução. Aí eu quero. Eu sei que talvez muitos de vocês, tem alguém aqui que sabe já disso, né? Da tradução, de todos os pronomes. Mas aqui é para quem é bem iniciante, tá? Para você que não sabe, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que foi como eu aprendi esses pronomes, tá? Em inglês, é óbvio, né? Eu quero que você imagine que existe uma linha imaginária. Aliás, que o it, veja, que o pronome it, ele é uma linha imaginária e tem pronomes acima dele e tem pronomes abaixo dele. Pronomes acima dele são pronomes que estão no singular, né? Que fala de uma pessoa e que se refere a uma pessoa, no caso, e abaixo dele, os pronomes abaixo dele, se refere o plural, né? Mais de uma pessoa, certo? E como que você vai decorar ou aprender de verdade? É muito simples. Olha o que você vai fazer, que foi o que eu fiz. Imaginando que tem uma linha imaginária, que fecha os olhos e imagina que o it é uma linha imaginária e você enxerga que tem pronomes acima e abaixo. E vocês vão fazer assim. É óbvio, vocês vão aprender, né? I, eu e sempre, pessoal, sempre. Vocês vão falar o pronome e sempre falar o significado dele, ou seja, falar o pronome em português. Porque não adianta você aprender todo o pronome e aí em inglês e não saber o significado de cada um, não é verdade? Então, do it para lá, vocês vão aprender, começando do I, né, até o she. E o it também, porque vocês já vão entender. O it é uma linha imaginária, então esse pronome aqui, ele é o quê? Ele é para coisas, objetos, animais, não se refere para pessoas. Por favor, o it não é para pessoas. E ele significa isso, ele e ela, certo? Então vamos lá. Você fecha os olhos. Aí como é que você aprendeu de verdade? É quando você enxerga ou você fala fechado os olhos. Só no poder da sua imaginação. Se você fechar os olhos e você for falar os pronomes que estão acima com o significado em português, pronto. E aí depois você vai falar ali imaginária o que que significa, que é isso, aquilo e ele, né? Aliás, isso, ele, ela. E os de baixo também. Por exemplo, você aprende, aprende. Aí depois vai fechando os olhos. E vai treinando. Gente, é treino, treino, treino. Por exemplo, tá bom, eu já estudei aqui, agora vamos tentar treinar o meu cérebro. Aí, eu vou aqui para a primeira parte, que é o pronome de cima do it. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. E sempre imaginando que esse primeiro aqui que está acima do it, esses primeiros pronomes aqui, ele está no singular. Por isso que fica até mais fácil de você não confundir eles, elas, enfim. Porque não é no plural, é no singular, ok? E assim, quando você estiver na sua linha imaginária, cheguei aqui na minha linha imaginária, a minha linha imaginária é isso, ele, ela, para animais, coisas, objetos, tá? E agora vamos para baixo. Aí imagina que você errou aqui o it, ou qualquer um, ou o he, ou o she. E aí você fala, treina, e aí tenta pensar, deixa eu ver se eu consigo. Vai treinando, é um treino, é chato, é chato. Ah, não consegui. Tá bom, olha de novo. Tá, o she fica entre o he e o it. Ah, não sei o que, não sei o que. Vai tentando, até você conseguir. Assim você vai fazendo com todos, ok? Então, é só isso. E lembrando que os subjeitos pronouns são usados para indicar quem está realizando a ação na frase. Eles normalmente aparecem antes do verbo. Normalmente aparecem antes do verbo. A gente já explicou. Aqui, gente, eu trouxe uma observação do it novamente. Eu sei que eu já falei que ele é para objetos, nananã, né? Mas eu trouxe com figurinhas que é para você aprender de verdade. Porque o nosso cérebro, gente, ele ama
associar coisas, né? Para aprender com facilidade quando você associa. Por isso eu trouxe figurinha, um cachorrinho lindo aqui, gente, coisa mais fofa. Então vamos lá. Usamos it para animais, objetos, coisas e situações como clima. Então é só um reforço que é para reforçar que it não se usa para falar de pessoas, de ser humano, por favor, é para coisas. Um bicho, entendeu? Olha, animais, objetos, coisas, situações, clima, tá? Para vocês entenderem que não se usa para pessoas, tá bom? Veja um exemplo aqui de frase, né? It is a dog, é um cachorro. It is my book, é o meu livro. E assim por diante. Coloquei aqui a figurinha, olha esse cachorrinho lindão aqui. It is a dog, o mesmo é só para você associar aqui com a imagem. It is my book, sofá, it is a sofá, eu não sei como se pronuncia sofá para vocês verem, para você ver que eu estou iniciando, não sei nada, pronunciar nada, gente. Algumas coisas, por exemplo, o book aqui, dog, a cadeira, né? É a cadeira, it is a chair. Agora a flower, eu sei. It is a flower, é a flor, ou é uma flor, ok? Muito fácil, é só para você observar aqui. Atenção, it não é para pessoas, porque vocês viram lá na lista que tem o she, o he, que é especificamente para pessoa. Então, não tem necessidade de usar it para pessoa. E uma observação também para vocês entenderem sobre which is, porque is é um verbo, tá, gente? Olha só, português, eu trouxe aqui um lado para português, inglês, com aquelas frases que a gente já estava vendo da palavra it, tá? A palavra é vem do verbo ser. Eu sou, você é, ele é. Todo mundo já sabe, né? Então, é um cachorro. É um cachorro. Quando eu falo é um cachorro, isso substitui. É um cachorro. Isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Entende? O sujeito, isso. O sujeito, isso, que isso a gente já viu na nossa listinha aqui. It significa isso, ela. Pode ser isso, ela, ele. No caso aqui, isso, né? Isso. Inglês. It is a dog. It. Isso. Is. É, porque vem do verbo ser. A dog. Esse a dog é o complemento da frase. Vocês só precisam entender a, a posição. It é o verbo e é o pronome. Logo, ele é um sujeito, porque ele vem antes do verbo é, que é o is aqui, e pronto, percebe? Inglês, português, it, isso, is, é, a dog, o cachorro. A dog, que é o cachorro, é só o complemento. O que acontece é que em português nós muitas vezes omitimos o sujeito, isso é um cachorro. Vira simplesmente é um cachorro. Mas o verbo continua lá. É verbo ser. Vamos fazer outro exemplo. It is my book. It, isso, is, é, my book, meu livro. Esse my book é o complemento, que é igual ao meu livro, que é o complemento também, em português, tá? Tradução literal, isso é meu livro. Tradução natural é meu livro. O isso ficou escondido, mas o é continua sendo um verbo. Simples assim. Vocês entenderam? Se não, pausa o vídeo e vê e aprende até vocês entenderem assim, ó, deu certo aqui.
ok? Para facilitar para vocês, eu trouxe, aliás, eu peguei aquela lista de pronomes, e aí, em ordem, eu vou passar para vocês as frases, mas vocês só precisam entender a posição do pronome